Meus irmãos, nós vamos dar início ao culto de louvor e gratidão ao nosso Deus, cantando o hino 317 do nosso Salmos e Hinos. 317. Vamos ficar em pé, irmãos, e cantar com muita alegria este hino. Redenção pela cruz, 317. Não sei se os irmãos que cantam estão por aí, acho que não, né? Ó bem cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu bom Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu, por lavar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, onde os olhos abri, e hoje salvo minha alma em sua luz. Bem ouvia falar desta graça sem par, que nos deu Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me no Cristo, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, onde os olhos abri, e hoje salvo minha alegre em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça engalei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, onde os olhos abri, e hoje salvo minha alegre em sua luz. Quão feliz é então este meu coração, a gozar aquele tão santo amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, onde os olhos abri, e hoje salvo minha alegre em sua luz. Nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, como leitura devocional no livro de Tito. Vamos ler no capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Leamos, irmãos. Porquanto
a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Ensina estas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade, e que ninguém despreze, e que ninguém te despreze. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Nós vamos à presença do nosso Deus em oração. Nós vamos convidar o nosso irmão Hildo Manuel para nos apresentar a Deus em oração neste momento. Senhor Deus, nosso Pai amado, Deus eterno que está nos céus, Criador dos céus, da terra, mantenedor das nossas vidas. Nós, neste momento, ó Pai, te somos gratos por este momento que Tu nos concedes de reunidos e unidos em Teu nome. Estamos aqui, ó Pai, desejosos de prestarmos um culto que só a Ti devemos. Por isto, Senhor, nós te pedimos a Tua direção para tudo quanto será realizado aqui, ó Pai. Que Tu possas, ó Deus, usar o Teu servo, abrindo-lhe a mente, colocando, ó Pai, a Tua palavra nos seus lábios, para que, ao ouvirmos a Tua palavra, nós possamos ser edificados. E aqueles, ó Pai, que ainda não Te conhecem, ó Pai, que seja o momento, o dia oportuno de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador eterno. E que por tudo que seja realizado o Teu nome seja glorificado. Abençoa, ó Pai, aqueles Teus servos que não têm condição de estar conosco, ó Pai. Resolve os seus problemas conforme a Tua vontade. E aqueles, ó Pai, que por negligência, ó Deus, estão deixando de comparecer ao Teu santo templo, que possa, ó Pai, ser advertido por Ti e que o mais breve possível, ó Pai, possa estar aqui para juntos louvarmos e engrandecer o Teu santo nome. Abençoa a Tua igreja espalhada por toda a face da terra, ó Pai, onde quer que a Tua palavra seja pregada nesta noite, que encontre guarida nos corações dos pecadores. Obrigado, ó Pai, pela salvação bendita que Tu nos concedeste, ó Pai, através do Teu Filho Jesus Cristo, derramando o Seu sangue ali na cruz, ó Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, pois o castigo que era para nós, ó Pai, não ficou impune. O castigo caiu sobre os ombros de Jesus. E assim, ó Pai, nós Te adoramos, porque Tu és cuidadoso, Tu providenciaste o meio para nos reconciliarmos contigo mesmo. Por isso nós Te louvamos, ó Pai, por tudo quanto Tens feito nas nossas vidas, ó Pai, na vida de cada servo Teu. Continua, ó Pai, nos abençoando e fazendo-nos crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho amado, pois é em nome dEle que nós Te oramos agradecidos, hoje e para sempre. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Nós queremos dar nossa palavra de boas-vindas, de agradecimento a cada irmão, também a cada amigo que hoje nos visita nesta noite, como também aqueles que estão em seus lares, nos assistindo através das redes sociais. Nosso desejo é que Deus, pelo Seu Santo Espírito, os abençoe e nos faça compreender a Sua palavra
e que nosso coração tenha um único objetivo: glorificar o nome daquele que morreu por nós na cruz. Aqui está marcado que o grupo de louvor irá cantar. Eu não sei porque está faltando, não estou vendo, está faltando muita gente. Vai ter oportunidade? Então nós vamos dar oportunidade agora ao grupo de louvor. Sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória e o louvor é o nosso Deus. Vamos colocar de pé e todos juntos cantar com muita alegria ao único que é digno de receber a honra e a glória. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno
o louvor. Coroado, coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado, és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Que o Senhor nos abençoe. Poder sentar. Nós vamos dar a oportunidade ao nosso irmão Cláudio. Logo após o irmão Cláudio, o irmão Josival também tem a oportunidade. Estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir tua voz, Senhor, tua voz, Senhor. Ó Deus, minha vida te entrego para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de ti. Pra sorrir, meu Pai, ou pra chorar, eu sei quem sou eu, Senhor. Quem sou eu, Senhor? Eu sei, nada sou sem teu Espírito Santo em mim. Sim, eu sei, nada sou sem o teu Espírito em mim. Aqui me ponho no teu altar. Hoje aqui eu quero me consagrar. Oh, meu Senhor, reconheço que não sou meu assim. Toma o meu coração, quebranta-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Se pra sorrir, meu Pai, ou pra chorar, eu sei quem sou eu, Senhor. Senhor, eu só sei que nada sou sem o teu Espírito Santo em mim. Eu sei, nada sou sem o teu Espírito em mim. Hoje aqui me ponho no teu altar. Aqui eu quero me consagrar. Oh,
meu Senhor, reconheço que não sou meu, ó sim. Toma o meu coração, quebranta-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. E neste mundo de trevas, usa-me, Senhor. Que nos abençoe. Amém. Quantas vezes quiseste então mudar eu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó meu irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: que Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz.
veja que angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Perfeita paz. Que o Senhor Deus nos abençoe. O coral da igreja está com oportunidade neste momento.
Meus irmãos, nós vamos dar agora a oportunidade ao pastor Manuel Matos, que nos trará a leitura e a meditação da palavra de Deus nesta noite. Com ele a oportunidade. Capítulo 5, Epístola aos Romanos, capítulo 5, de 1 a 11. Eu convido a congregação a ouvir essa leitura em pé. Epístola aos Romanos, capítulo 5, verso de 1 a 11, ajudando as pessoas que estão nos visitando, para que elas também acompanhem o texto, que certamente está na tela. Aos Romanos, capítulo 5, verso de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Vamos orar. Ó Deus, Deus de nossos pais, Deus justo e santo, pela tua bondade, misericórdia e graça, estamos de novo aos teus pés. Estamos aqui, Senhor, tu sabes, não temos nada, e não podemos nada. Porém, os nossos olhos estão voltados para ti. E nós apresentamos a esta congregação, a ti, e aquela que está nos seus lares, a ouvir. Ó Deus, que o teu Espírito fale a cada pessoa. Também te apresentamos, Senhor, os teus servos enfermos, aqueles que estão em dificuldade, Ana Morim, ó Deus, Severino Lucena,
a Marinalva, a Tatiana em Campina Grande, a Toni em João Pessoa, o Senhor que estão por aí com dificuldades. Lembra dessas pessoas, Senhor. Também te pedimos pela nossa nação, Senhor. Tu sabes o quanto o governo de nossa nação precisa da tua ajuda. Te rogamos pelo governo do nosso estado, pelo governo do nosso município. Ó Deus, estes homens necessitam da tua sabedoria para governar essa nação. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar. Domingo passado, nós abordamos os frutos do verdadeiro arrependimento. Hoje nós queremos pensar nos frutos da justificação, ou as bênçãos da justificação. Tendo o apóstolo Paulo mostrado que todos, por natureza, estão condenados por causa do pecado, ele passa agora a mostrar como o homem pode ser salvo diante de Deus pela justificação. Nós aprendemos de manhã aqui no templo que justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados, passado, presentes e futuro. No qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos reveste com a justiça de Jesus Cristo, nos declara inocente, unicamente por causa da nossa fé em Cristo como o Messias. Todo aquele que recebe Jesus Cristo, que crê em Jesus Cristo, que aceita Jesus Cristo como o enviado de Deus, como o Messias, como o único Salvador do mundo, a estas pessoas, Deus está declarando justos, santos, inocentes e revestindo estas pessoas com a santidade de Jesus Cristo. Diante disto, o próprio apóstolo falou, no capítulo 8, agora nenhuma condenação há para aqueles que foram justificados pela fé. Justificado mediante a fé, a pessoa muda de posição. Antes, ele era um fora da lei, um transgressor, um fugitivo, um condenado. Depois da justificação, ele é declarado justo, sem culpa, inocente.
antes da justificação, ele era inimigo de Deus, filho da ira, praticando obras malignas. Colossenses 1, 21. Antes da justificação, ele era inimigo de Deus, filho da ira, praticando obras malignas. Agora, em paz com Deus, participante da família de Deus. Antes da justificação, ele estava morto em delitos e pecados. Depois da justificação, ele agora foi regenerado e está vivo, com vida e vida abundante, vida eterna. O texto que nós lemos mostra que a salvação de Deus não consiste apenas em você mudar de posição. Antes era inimigo, agora é amigo. Antes era condenado, agora é salvo. A justificação, a salvação de Deus, não consiste apenas em mudar de posição. A salvação, ou a justificação, traz ao homem salvo uma nova relação com Deus, e nesta nova relação ele é contemplado com uma chuva de bênçãos. Mas esta chuva de bênçãos não tem nada a ver com esta chuva de bênção, entre aspas, que a gente vê na televisão com determinados pregadores. Essa chuva de bênçãos que a justificação traz para você, não tem nada a ver com estas bênçãos pobres, mesquinhas, em que as pessoas andam atrás. A cura de um caroço, a cura de uma dor de cabeça, a cura de uma enfermidade, um emprego, um casamento, a restauração de uma família. Não são essas bênçãos que a justificação traz. As bênçãos que a justificação traz são bênçãos celestiais. São bênçãos que devolvem ao homem um relacionamento correto, verdadeiro e autêntico com Deus. E o texto também mostra o conceito de justificação pela fé. Sendo justificado, o homem, ele se liberta, ele se livra da penalidade, da culpa dele, e ele é revestido com a justiça de Jesus Cristo, ao ponto de Deus, ao olhar para ele, não vê ele, vê Cristo nele. Então nós queremos mostrar a você o que é que Deus dá a uma pessoa quando ela se salva, quando ela é justificada. O que é que você tem ao ser justificado? Começando pelo verso 1, a primeira coisa que Deus dá ao homem pecador é paz com ele, paz com Deus, sendo justificados mediante a fé. Agora temos paz com Deus.
queda do homem no pecado destruiu a amizade entre o homem e Deus. Perceba como o pecado é maligno. Porque o pecado destruiu a comunhão, a amizade, o companheirismo que os humanos tinham com Deus, e o pecado fez surgir uma muralha de inimizade entre o homem e Deus. Infelizmente, as religiões não abordam este assunto como deveria abordar. O pecado ergueu uma muralha de inimizade, de separação entre o homem e Deus. Por causa do pecado, o homem se afasta de Deus e a inimizade surge. Nós aprendemos aqui de manhã. Nem o homem pode se aproximar de Deus por causa da santidade de Deus. A santidade de Deus mata o homem. Nem Deus pode se aproximar do homem no pecado, porque Deus abomina o pecado. E se o homem insistir em enfrentar Deus no pecado, Deus mata ele. Uma muralha se ergueu entre o homem e Deus, a inimizade. Por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, Deus restabeleceu a paz. Colossenses 1:20. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Diante desta gloriosa realidade, é bom que se diga que a verdadeira paz que o Espírito Santo está falando aqui não se encontra no pensamento positivo. A verdadeira paz não se encontra nos bons sentimentos. A verdadeira paz não tem nada a ver com saudação. A verdadeira paz não se encontra na ausência de conflitos. Porque na nossa ótica, paz é a ausência de conflitos. Esta paz é o resultado da certeza de que meus pecados foram todos perdoados. Nada consta na minha ficha. Perante Deus, eu não devo nada. Eu peço a quem estiver lá em cima que, por favor, evite conversa paralela. Nós estamos aqui em nome de Deus e é preciso haver temor, reverência e vontade de aprender de Deus. Paz com Deus diz respeito àquele sentimento de que minha ficha está limpa com Deus. Nada consta nos livros de Deus a meu respeito. Por isso eu posso morrer qualquer hora, porque minha ficha está limpa. Porque alguém pagou minha dívida. É esta paz que você recebe quando justificado.
é esta paz, é a certeza de que a tua cidade está no céu, tua morada está no céu, o teu pai está no céu, o teu irmão mais velho está no céu, a tua família está no céu, e tu estás em direção a Ele. É aquela tranquilidade íntima que prevalece da certeza de que Deus está no controle da história. É aquela tranquilidade íntima, sem importar com as circunstâncias que me cercam. Deus está no volante da história, Deus está no controle da história. É esta paz que o Espírito Santo está falando aqui, que é resultado da reconciliação. No versículo 2 de Romanos 5, nós temos uma outra bênção: acesso a Deus. Acesso a Deus. Por Cristo, temos acesso a Deus pela fé. E é por isso, irmãos, que quando nós nos ajuntarmos para cultuar a Deus, deve haver extrema reverência. É hora de nos desligarmos de tudo e de todos. Dentro do santuário, em adoração a Deus, não existe marido, não existe mulher, não existe noivo, não existe noiva, não existe namorado, não existe namorada, não existe pai, não existe mãe. No templo, em adoração a Deus, existem pecadores quedados para aprender de Deus, para ele não morrer lá na frente. A justificação nos traz uma segunda bênção: acesso a Deus. Acesso ilimitado. Como é fácil falar isto no cantar, no orar, no pregar. Acesso a Deus ilimitado. Mas antes de Jesus vir ao mundo, não era assim. Nós temos acesso ilimitado hoje, porque Jesus veio. E ao morrer no madeiro, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, permitindo a nossa entrada até a presença dele. Na antiga aliança, o acesso a Deus, no Antigo Testamento, antes de Jesus, o acesso a Deus era limitadíssimo. Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia da expiação, quando oferecia o sacrifício pelos pecados da nação, entrava no lugar santíssimo para encontrar-se com o Senhor. Antes da antiga aliança, antes da morte de Jesus Cristo na cruz, somente o sacerdote oferecia sacrifício, culto.
Somente os hebreus podiam ser chamados filhos de Deus. Somente os que observavam o dia da expiação eram justos diante de Deus. Somente os que conheciam e seguiam a lei podiam ser chamados povo de Deus. Deus não permitia que qualquer pessoa se aproximasse do seu santuário, nem aqui na terra, muito menos no céu. Eu quero trazer 2 exemplos de pessoas irreverentes na presença de Deus e que Deus matou. De pessoas que se atreveram a entrar na presença de Deus sem ser chamado e que Deus matou. O primeiro diz respeito a Coré ou a Corá, dependendo da versão da Bíblia. Uma Bíblia fala Coré, outra fala Corá. Corá se atreveu a entrar na presença de Deus para oferecer sacrifício. E qualquer crente que lê o Velho Testamento sabe o que aconteceu. A terra abriu a boca e engoliu vivo ele, tudo que era dele, e vivo desceram aos infernos. O outro foi Uzias, o rei de Judá, que se atreveu também a oferecer sacrifício, a entrar na presença de Deus, e foi picado pela lepra e morreu leproso. E o sacerdote bradou de lá: a ti, Uzias, não compete entrar no santuário, sai do templo. Hoje é fácil falar acesso ilimitado. Hoje é fácil adentrar na presença de Deus. Mas não era assim. Não era assim. Hoje, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E assim, todo aquele que invocar o nome de Jesus é salvo. Todo aquele que recebe Jesus se torna filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo será considerado santo. Hoje temos o grande sacerdote na casa de Deus, Jesus. Ele é o novo e vivo caminho de acesso a Deus. Portanto, sendo justificados pela fé, você tem acesso livre a Deus. E então nós ouvimos os escritores bradar: chegue. Você pode entrar. E Hebreus 10:19 diz: cheguemos com intrepidez, com coragem, ao Santo dos Santos, à presença de Deus. A justificação nos dá paz com Deus. A justificação nos dá direito a entrar na presença de Deus, acesso livre a Deus. 3, a justificação nos dá esperança no porvir. A justificação
nos traz esperança no além, para onde tu vais. Versículo 3 e 4. A esperança a experiência, a esperança. E a esperança não confunde. Esperança de quê? Esperança de sermos semelhante a Jesus. Esperança de vermos a Jesus como Ele é. Como nos diz João apóstolo, 1 de João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. A justificação nos traz esperança. A vida cristã é um processo no qual nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. É para ser assim. A vida cristã é um processo no qual cada vez mais nos tornamos parecidos com Jesus. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Deus te chamou para tu ser parecido com Jesus. E isto é um processo. Este processo não estará completo até sermos semelhantes a Cristo e vê-lo face a face como Ele é. Se você observar 1 Coríntios 13:12, diz assim: porque agora vemos Jesus como em espelho obscuramente, mas então veremos face a face. Esperança de ver Jesus como Ele é. Esperança. Quando isto acontecer, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de glória que Ele tem. E eu gosto do reverendo Hernandes, quando ele trabalha essa palavra esperança. O reverendo Hernandes, ele diz que a esperança é o combustível que nos abastece em nossa caminhada rumo à eternidade. É o óleo que unge a nossa cabeça. É a força que tonifica a nossa alma. É a motivação que impulsiona a nossa caminhada. Sem esperança, tombaremos vencidos na estrada da vida. E os noticiários constantemente estão bradando aí, pessoas tirando a vida porque não tem esperança. Moças, rapazes, idosos, adolescentes, crianças, dando fim na sua vida porque não tem esperança. Esta esperança é a motivação que nos impulsiona em nossa caminhada. Sem esta esperança,
tombaremos vencidos na estrada da vida. Sem esperança, nossa alma murcha sobre o calor tórrido da existência. Sem esta esperança, o sorriso se apaga nos lábios e o choro amargo embota a nossa visão. Sem esperança, a vida se torna um fardo pesado, um grito de dor e uma sinfonia de gemido. A justificação nos traz esperança. Esperança no porvir, esperança de ver Cristo, esperança de ser semelhante a Ele, esperança de que algo está reservado para mim quando eu fechar os olhos aqui. Muita gente já naufragou nas tempestades da vida por falta de esperança. Passava eu por aquele viaduto de Recife a Caruaru, e o motorista parou do meu lado e disse: pastor, o senhor sabe quantas vidas já se jogaram deste viaduto depois que ele foi inaugurado? 23 vidas já se jogaram deste viaduto depois que ele foi inaugurado. Alguém falou para mim, por falta de esperança. Por falta de esperança, muita gente está dando fim na sua vida. A justificação de Deus nos traz esperança. É ela que nos faz avançar, independente da circunstância que nos cercam, rumo à eternidade. E observando o conselho do apóstolo Paulo, ele canta em Romanos 12: alegrai-vos na esperança. Quatro, a justificação nos traz a paz com Deus. A justificação nos traz acesso à presença de Deus. A justificação nos traz esperança no porvir. A morte não é o fim para quem é justificados em Cristo. A morte não tem vez sobre nós. A morte nos dá um empurrão e nós levantaremos na eternidade com o corpo glorificado, onde nunca mais morreremos. A justificação nos traz esperança no porvir. Prosseguindo no texto, em quarto lugar, com a justificação, o amor de Deus é colocado nos nossos corações. Versículo de número 5, Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado no nosso coração. Bênçãos, isto são bênçãos. O amor de Deus é derramado nos nossos corações. E eu queria chamar a sua atenção aqui para uma nota muito triste. Eu cheguei, você chegou, nós chegamos a este mundo sem fé, sem paz, sem esperança e sem o amor de Deus no coração.
Chegamos a este mundo sem o amor de Deus no coração. E a palavra de Deus nos diz, Tito 3:3, que chegamos aqui odiando e sendo odiado. Chegamos a este mundo, por isso, meu amigo, é fácil odiar. A coisa mais fácil do mundo é odiar as pessoas, é odiar uns aos outros. Porque nós já chegamos a este mundo odiando e sendo odiado. Com a justificação, Deus coloca em nós a capacidade de amar uns aos outros e a Ele. Por isso não se admite pessoas que se diz salva, guardar ódio no coração contra os seres humanos. Porque a justificação traz como bênçãos o amor de Deus derramado no coração. Aqui chegamos odiando e sendo odiados. Mas por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, nós falamos de manhã, nós fomos regenerados. Nós fomos santificados. E nós fomos justificados. 1 Coríntios 6:11. Nós falamos de manhã. Se você não foi regenerado, se você não foi santificado, se você não foi justificado, você não é salvo. 1 Coríntios 6:11. Regenerado, santificado, justificado. Aí você é salvo. O amor é a maior de todas as virtudes, o maior de todos os mandamentos. O amor é a própria razão da nossa existência. Fomos criados por Deus para amar. Mas com o pecado no coração, o homem não é capaz de amar. Mas sendo justificado, Deus derrama no coração dele o seu amor, que é o que faz amarmos uns aos outros e amarmos a Deus. Se o amor de Deus não for derramado no nosso coração, ninguém ama ninguém. E muito menos a Deus. Mas o amor de Deus, por causa da justificação, foi derramado nos nossos corações. O amor nunca se cansa. O amor faz o trabalho de desenvolver com prazer. O amor facilita tudo. É como as asas para o pássaro, como as rodas para o carro, como a vela para o barco. O amor nunca se cansa. Ele despreza o perigo, zomba das dificuldades. Sem amor, a vida se torna insípida, muito agressiva. Sem o amor de Deus no coração, a vida humana se torna agressiva, azeda. Que é o que nós vemos dia e noite na vida das pessoas. Na queda, perdemos a capacidade de amar verdadeiramente. Mas quando justificados pela fé, Deus nos devolve
esta bênção, a capacidade de amar. E se você não tem condições de amar, é duvidosa a sua justificação. Porque o amor de Deus é fruto da justificação. Quando você é declarado inocente perante Deus, você é contemplado com o amor de Deus no coração. Cinco. A quinta bênção, versículo de número 5, letra B. Com a justificação, Deus coloca no nosso coração o Espírito Santo dele. O Espírito Santo de Deus nos é dado pelo Espírito Santo que nos é dado. O amor de Deus no coração, o Espírito Santo de Deus no coração, isto são bênçãos. E isto sim, são bênçãos da justificação. E aqui, é bom a gente ter um pequeno histórico sobre a salvação. A Bíblia nos apresenta o plano de salvação em duas grandes divisões. A primeira contempla o pecador perdido, tem como sede o Calvário e como pessoa principal Jesus Cristo. Preste bem atenção. No plano de salvação de Deus, a Bíblia nos apresenta este plano em duas grandes divisões. A primeira contempla o pecador perdido, tem como sede o Calvário e como pessoa principal Jesus Cristo. A segunda parte da salvação contempla o pecador salvo, tem como sede o Pentecoste e como pessoa principal o Espírito Santo. Sem dúvida alguma, Jesus é a esperança do pecador perdido. De igual modo, o Espírito Santo é a esperança do pecador convertido. Por causa da sua relação para com Deus, uma relação de condenação, o pecador perdido necessita que alguém primeiro o reconcilie com Deus. E isto Cristo fez na cruz da sua morte. Por outro lado, o pecador convertido, estando reconciliado com Deus, necessita de alguém que atue dentro dele, para produzir frutos dignos do caráter de Deus. Esta pessoa é o Espírito Santo. E que o apóstolo Paulo disse: se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito Santo no coração, esse tal não é crente, não é de Deus, não é salvo, não é justificado. E lendo o Evangelho de João, onde nós estamos saindo agora, terminando a lição, capítulo 14, 15 e 16, nós ouvimos o escritor sagrado dizer que o Espírito Santo de Deus nos foi dado, depois de justificado, para nos ensinar
para ensinar a cada um de nós, para nos fazer lembrar tudo que Jesus nos ensinou, para dar testemunho de Jesus. Observe que tudo é o Espírito Santo que faz. É Ele quem convence do pecado, é Ele que guia. Ele nos foi dado para nos guiar, para nos orientar, para nos ensinar, para mostrar o caminho por onde andar. É Ele que faz você ouvir a palavra como saiu da boca de Deus. É Ele que ilumina o teu caminho na estrada da vida. Esta é a quinta bênção. É evidente que a perfeita salvação de Deus é o homem convertido e cheio do Espírito Santo. É vida abundante. Logo, a perfeita salvação envolve Deus e o homem. Deus já fez a parte dele. Nos justificou e nos deu o seu Santo Espírito. Nos justificou e nos deu o seu Santo Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo, para que flua em você fonte de águas por toda a eternidade. Finalmente, bênçãos da justificação, reconciliação com Deus. Versículo de número 10. Nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. A ideia geral transmitida pela palavra reconciliação é de troca de relações. Uma troca de posição por harmonia, de inimizade por amizade. Só pode haver reconciliação em quem é inimigos. O pecador e Cristo, antes da reconciliação, são inimigos. Reconciliar significa unir novamente pessoas que antes viviam separadas. É substituir a hostilidade e a oposição por uma nova relação de amizade. É modificar as relações de inimizade, ira entre Deus e o homem. A reconciliação é a única maneira de resolver o cruciante problema da inimizade mútua. Deus não tolera o pecado na vida do homem, o homem não tolera a Deus na sua santidade. Com a justificação, o homem é reconciliado. De acordo com a Bíblia, esse é o estado natural de cada filho de Adão. Estranho, inimigos no entendimento, praticando obras malignas. Faz parte da natureza caída desobedecer à lei de Deus. Faz parte da natureza caída se rebelar contra Deus. Porque o normal era, ao ser orientado, corrigido, exortado, o pecador se quebrar. A maioria deles se revoltam. É natural, faz parte da natureza do homem caído, não acreditar no Evangelho para a salvação, prestar culto a ídolo para não se prostrar perante Deus.
Mas Deus em Cristo veio ao mundo e reconciliou consigo mesmo o homem. E agora, essa bênção é nossa, é sua. Deus está reconciliando pessoas com Ele, desmanchando a inimizade. Assim, quando cremos em Jesus Cristo e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, somos salvos da condenação eterna e coroados de bênçãos. Terminemos esta mensagem com 4 perguntas. Terminemos esta mensagem com 4 perguntas. Primeira, o que éramos antes da justificação? O texto responde, Romanos 5, verso 6, verso 8, verso 10. O que éramos antes da justificação? Éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Segunda pergunta, o que somos hoje? Somos justos, santos, inocentes, amigos de Deus, irmão de Jesus Cristo, membros da família de Deus. 3. O que temos? Nós temos paz com Deus, acesso à presença de Deus, esperança no porvir, o amor de Deus derramado no coração, o Espírito Santo que nos foi dado e a reconciliação com Deus. 4. O que seremos? Seremos salvos da ira, seremos semelhantes a Ele, seremos participantes da sua glória. E o apóstolo Paulo termina, e metade da glória jamais foram ditas aos mortais. O que é que temos hoje? Temos a paz com Deus. E se você não tem, porque você não foi justificado. E se você não foi justificado, porque você prefere continuar no seu caminho de perdição. Porque você prefere continuar no seu caminho de iniquidade. Porque você prefere continuar no seu caminho de incredulidade, de dureza de coração. Porque Deus está dando de graça a justificação para que você tenha paz com Deus, acesso à sua presença, esperança no porvir, o amor de Deus no coração, o Espírito Santo no coração e a reconciliação com Deus. Deus está te oferecendo tudo isto. E você deixando o tempo passar, e você deixando o tempo passar, até a porta da graça se fechar, e você ficar do lado de fora. Aproveite, porque hoje Deus está justificando de graça, pela fé. Deus está justificando de graça, pela fé. Deus está declarando pecadores inocentes, santos, salvos. Esta é a mensagem da reconciliação e da justificação. Que o Senhor nos abençoe.
Irmãos, estamos chegando ao término do nosso culto desta noite. Nós vamos nos colocar em pé e cantar o hino 510, do nosso Salmos e Hino, 510. Queria convidar o irmão Júnior para dirigir esse cântico. Chuvas de bênçãos. Ao término deste cântico, nós convidamos o presbítero Claudionor para encerrar o culto com oração e o pastor estará nos despedindo com a bênção apostólica, o tríplice amém, e também depois os Chuvas e bênçãos seremos, sim, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas e bênçãos dos céus. Chuvas e bênçãos, chuvas e bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas e bênçãos, chuvas e bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, chuvas mandadas do Senhor. Dar-nos os frutos benditos dessa promessa de amor. Chuvas e bênçãos, chuvas e bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos seremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas e bênçãos, chuvas e bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Te agradecemos, meu Deus e meu Pai, por tua palavra que ouvimos através do teu servo nesta noite, meu Deus, pastor Manuel Mato. Muito obrigado, meu Deus e Pai, que essa palavra habita em cada coração, Pai. Que nenhuma condenação há àqueles que creem em Jesus Cristo. Pai, toma conta de cada um, meu Deus e meu Pai. Dá uma semana abençoada na tua presença. Que a gente sente o prazer de estar na tua casa, meu Deus e meu Pai. E que a gente venha ler mais a tua palavra, meu Deus. Toma conta daqueles que encontram enfermos, meu Deus e meu Pai. Vai curando cada um conforme a tua vontade. Nos dá uma semana na tua santa paz. Nós te agradecemos por tudo isso que o Senhor nos está nos dando, essa oportunidade de estar na tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
de Deus, o nosso Pai, as divinas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com este povo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. 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 Pode assentar. Oração silenciosa. O culto está encerrado.